Pessoal, já deu start aqui no início da nossa gravação. Antes da gente iniciar a aula, tem uma iniciativa aqui que em algumas, né, algumas disciplinas e algumas turmas, não são todas, né, porque senão vai ficar monótono aí, mas são as regras do EAD, né? Tem muito aluno que, assim, ele não está preparado para o EAD, né? Até estava conversando com um colega meu. O filho dele, como se diz, parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem que ele nasceu e ele passou recentemente na faculdade. Só que aí ele preferiu deixar ele numa presencial, porque, bom, aquela história, né? Quem conhece os seus, né? E aí eu imaginei que ele não falou propriamente dito, mas eu imaginei que ele deve ser custoso, né? O filho dele. Então, assim, pro EAD a gente tem que ter assim uma disciplina assim, quase que, sei lá, quase que um padre, quase que um sacerdote. Você tem que ter uma disciplina grande. Você tem que ter vontade mesmo de querer crescer, de querer estudar sozinho, né? Eu até acho que eu até já comentei com vocês, né? Apesar de eu já sou formado em engenharia elétrica, engenharia de segurança do trabalho, mas eu também faço outros cursos, né? Pós-graduações, e aí atualmente estou fazendo engenharia de software, e é totalmente AD, tá? Às vezes todos os dias eu estudo um pouco, mas quando eu estou cheio de serviço, alguma coisa, eu pego, estudo, complemento no final de semana, né? Eu passo o sábado e o domingo. Ah, professor, mas e sair viagem? Saio do mesmo jeito. Viajar até que nem tanto, né? Mas assim, é um esforço que a gente faz, né? Igual o Davi, o João, o Henrique, o Alisson que tá aqui, eles não estão aqui brincando, né? Eles estão aqui. Ah, então quer dizer que os outros que não apareceram aqui estão brincando? Não, de forma nenhuma. Esse curso é projetado, por isso que a gente não tem, o aluno ele não tem a obrigação, né, de aparecer no momento presencial, é preferível, né? Mas ele não tem essa obrigação e tem curso que não tem o momento, no momento presencial, não, desculpa, no momento EAD, né, ao vivo, no presencial, obviamente, você tem. Se você não participar, fica complicado, né? E a chance de você passar é quase que nula. Mas, assim, requer um esforço aqui da gente, né? Tanto do professor, mas muito mais do aluno, né? Porque ele tem que se policiar, ele tem que ter um senso de responsabilidade. E eu acredito, não só os que comparecem aqui à aula, mas também os que não comparecem, mas que fazem as atividades, eu sei que tem uma vontade de crescer, não quer ficar. Eu dei aula muito tempo aí para eletricista de rede de distribuição, né? Aí o que eu escutava assim infelizmente não era grande parte, mas de uma parcela boa. Ah, não, eu não vou ficar o resto da minha vida igual meu pai. Muitos, o pai era eletricista, foi eletricista até se aposentar, e aí ele tornou-se, tinha até uns casos que antigamente a concessionária local, que era a Celg, antigamente você tinha os cursos, né, de segurança do trabalho, mas não tinha aquela obrigatoriedade de ter o curso certinho. Muitos aprenderam ali junto com o pai, acompanhando o pai enquanto era novo, né? E até eu escutei de muitos eletricistas mais antigos, ó, é melhor eu trazer. Eu levava meu filho lá para a Celg, porque às vezes ele estava, né, tava com más companhias aí, era melhor ele ver eu trabalhando do que ficar em casa à toa, já que não estudava. E aí eu coloquei ele para ser eletricista, e muitos falavam, não, professor, eu estou aqui, vou acabar esse curso de eletricista aqui, vou trabalhar, juntar um dinheiro e vou seguir, vou no eletrotécnico. Tinha uns que queriam ir mais além, queriam ir na engenharia, né? Então assim, esse compromisso, ainda mais no EAD, ele é super importante. Aí eu vou passar aqui antes um vídeo promocional aqui com o Senai. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, aí a gente inicia a aula propriamente dita.
Deixa eu só achar aqui em qual janela que ele já está aberto. Achei aqui. Eu vou compartilhar com o som, tá? Aí depois do final aqui do vídeo, a gente continua com a nossa aula normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Tá sem o áudio, professor. Ou valeu, viu? Não tinha percebido, não. Tirei o áudio pro vídeo rolar. Valeu, Davi. Obrigado por avisar aí. Então, aí às vezes por exemplo, no curso aqui de eletrotécnico, igual eu estava falando, né? Tá sem o áudio. No curso de engenharia elétrica, engenharia mecânica, da automação, por padrão, atualmente, a gente faz as salas sem é, a, autorizar a câmera e o microfone, tá? Aí, com algumas exceções, igual na aula passada a gente estava conversando, eu deixei ele ativado e eu, né, por a gente já estar acostumado aqui, né? Mas tem alguns cursos, por exemplo, aprendizagem, que é, o, a câmera ela tem que ser ligada, a gente faz chamada, né? Aqui na engenharia a gente não faz chamada, não, né? Porque, igual vocês estão vendo aqui, é uma web aula, né? Até eu vou tirar depois esse termo aqui de dúvida, né? É uma web aula, né? Ela não é de dúvida, tá? E, e aqui, ó, ela não avaliativa porque justamente ela não conta como ponto, né? A presença não conta como ponto, só lá no momento presencial, né? Que além da presença, vocês fazem as atividades, tá? Era só isso mesmo aí que tinha para comentar aqui. Então, pessoal, como eu estava falando aí antes da gente iniciar a gravação, eu já lancei lá do professor até as notas de vocês até o momento presencial 17, tá? Aí eu tô aguardando as três, né? As últimas três aulas presenciais, né? Já corrigi algumas atividades, tanto a atividade um, né, que é o questionário, ele já se autocorrige, e atividade 2. Pois não, Davi? Professor, Sim, será que o senhor podia me ajudar? sim, sim, pois não, pode falar aí. Ontem eu dei um vacilo. O que que aconteceu? Tem aquela umas atividades lá que você pode repetir elas, entendeu? Sim, sim, que No é os questionário. quatro esquemas lá, né? No Ah, não. questionário. Ah, no questionário, sim. Parece que são 16 perguntas.
Aí você pode repetir ela. E eu não sei o que que eu fiz, e eu já lancei e eu tinha algumas, sabe? Eu pego e coloco lá, falei assim, eu vou ver sem dar uma pesquisada, sem nada, sabe? Dei um coisa e eu dei um pane lá e mandei. A nota, assim, foi um pouco a mais da metade, mas eu acho que podia dar uma melhorada, sabe? Não, mas no caso do questionário, você pode tentar novamente, tá? Pois é, Aqui, mas ó. eu não tô dando conta de colocar de novo. Não. Aqui, ó. Aqui fala que teve 5 tentativas, né? Aí geralmente aqui, ó, quando você finaliza aqui, ó, por exemplo, eu vou já direto para 18 aqui, né? Aí você foi lá, né? Igual tá aqui tá falando, ó, quais imagens representam o fechamento em estrela, né? Aí o em estrela é esse daqui. Lembra que é no secundário lá do transformador, você tem o neutro aterrado, né? Aí o neutro, ele é bem aqui, ó, bem no. Mas só que nesse caso aqui não tá mostrando. Essa daqui é em triângulo. Essa daqui, ela parece o zigue-zague, mas não é, ó, tá curto-circuitado, né? Então ele não vai converter, ele vai jogar, nesse caso, a tensão do 13,8 direto no secundário. O que que vai acontecer aqui, ó? Ele está tudo curto-circuitado, ou seja, ele não vai abaixar a tensão, tá? Aí nesse caso aqui do mesmo jeito, ó, ele não vai abaixar a tensão e ele vai jogar o 13,8 ou 34,5 kV direto no secundário. Aí você foi, né? Vamos supor, aí você respondeu essa aqui é a última, né? Aí você coloca aqui, ó, finalizar a tentativa. Aí, obviamente, é porque o meu eu ainda não respondi, né? Mas aí você pode fazer tudo de novo. Aí vai falar, ó, resposta salva, né? Aí você vai aqui, ó, enviar tudo e terminar. Que aí nessa segunda, terceira ou quarta tentativa aqui, aí sempre ele pega a nota a maior, né? Mesmo se sua primeira tentativa você tirou nota maior, a última menor, ele sempre pega a maior aqui. Eu não me lembro quantas tentativas são desse daqui, mas eu acredito que são. Esse daqui ele não tem aquele contador de tentativas, não. Você pode ir tentando aí até, porque o objetivo é, não errei, né? Ou você volta na aula e verifica, né? Por isso que eu coloco o Por isso que nos vídeos, né, eu deixo a descrição, porque, não, eu estou com dúvida no esquema um, né, ou então estou com dúvida lá na primeira atividade, ó. Aí você vem ou nessa aula aqui e tira a dúvida, ou então, né, você já faz direto aqui. Eu até estou colocando agora os desenhos dos esquemas, né? Para ficar até mais fácil, né? Vocês lembrarem, aqui o professor, aqui a gente já terminou a aula, né? Eu falei do CLP, né? Aí aqui a última aula foi do Soft Starter, né? E hoje vai ser do inversor de frequência. Então, você tem que registrar, porque senão, por exemplo, vamos supor que você tentou, você fez, né, uma vez, né, e estava tudo certo, mas aí você não finalizou o envio. Aí ele não registra, ele fica lá como ainda fazendo. Pode ser isso, tá? Mas foi desse Não, jeito mesmo aí, Davi? é porque assim, aí eu coloquei e finalizei, entendeu? Aí depois eu Aham. não- aí depois eu só entrar lá de novo que eu vou responder, aí a maior nota vai para lá, né? Sim, sim, sim. Aí quando você finalizou, que aí ele pega e mostra, né? É. Aí se você respondeu tudo, aí fala que é a resposta salva, né? Aí enviar tudo e terminar. Aí ele pega e atualiza a última nota, né? Se ela foi maior, ele pega essa última. Se ela foi menor, ele pega as outras últimas lá. Se ela foi a única, ele pega só aquela, tá? Não, certinho, então. Depois eu vou enviar também as outras lá que eu tô Não esquece não, nas viu, folhas de pessoal, de resposta. enviar. Tá bom? Não esquece de enviar, não, que eu já vou até fazer a programação da próxima C, né, que é acionamento, tá? Não, certinho, então. Obrigado, professor. Beleza.
Então, pessoal, aí na última aula a gente falou do Soft Starter, né? Eu até deixei aqui já na agulha aqui eu peguei com alguns esquemas que a gente vai precisar aqui, ó. Então, última aula aqui, ó, só para lembrar aqui, ó. A Soft Starter aqui é uma chave de partida eletrônica, ou seja, ela pega aquela função, vamos dizer, o melhor das funções, por exemplo, da chave compensadora, né, daquele do tap lá do transformador. A gente até viu lá no programa lá no inversor de frequência, né, que ele vai contando as porcentagens até ele chegar na porcentagem máxima, que é a velocidade, né, que seria a velocidade máxima em função da quantidade de polos do motor, né, em função da frequência, né, mas como a frequência natural é 60 Hz, né, e já na retificação, por exemplo, ele já dobra a frequência, né, já vai para 120 Hz. Mas aí a gente precisa fazer o controle de velocidade. Aí nesse caso do soft starter, é só a partida mesmo, né? Igual a gente viu lá no esquema, vou até aproveitar da aula, o print da aula passada aqui, né? A gente viu que é uma partida direta, a diferença é que ele utilizou, né, a soft starter mesmo, ela tem os trimpotes de ajuste de rampa, né, rampa de partida, né, até quando que vai durar aquela porcentagem, né, esses 5 segundos, 10 segundos, e também a rampa de desaceleração, tá? Então, aí basicamente ele faz a partida aí com o transistor, né? O transistor aí de potência diminuindo, né? E como ele é um CLP, né? Só que ele é um CLP dedicado, né? Ele diminui essa tensão, assim como a chave compensadora faz, assim como a partida estrela-triângulo faz, né? Que aí ele diminui ali a tensão, né? Para diminuir a corrente de partida. Aí quando ele volta né? Quando ele está na velocidade e aí ele junto com a velocidade aproveita lá no eixo que tem as pás ali que resfria o enrolamento, né? E aí, com velocidade, a corrente de partida ela diminui, né? Lembra que eu falei que ela é o transitório? Aí agora, o inversor de frequência, ele já é uma evolução do soft starter. E até por isso que ele é mais caro. Vou pegar aqui o exemplo aqui, ó, acionamento por inversor de frequência. Eu encontrei umas imagens aqui, eu tinha feito uma apresentação, mas eu sinceramente, pessoal, não sei onde foi parar, mas tem problema não, pessoal. Eu Essa imagem aqui ela tá perfeita, ó. O inversor de frequência, deixa eu ver aqui se no livro mostra mais alguma coisa interessante. Aí, no caso, provavelmente, eu não sei, depois vocês me confirmam aí, provavelmente é o CFW 08, e se eu não me engano, acho que ele nem tá aqui o que vocês utilizam. Ele é bem menor do que esses que estão aqui, essa série, tá? O inversor de frequência, um que eu tenho, assim, bastante contato com ele, é o CFW 500 e eu acho que, se não me engano, lá aqui no Senai, no Ítalo Bologna, tem dele, porque lá a gente tem linha de transmissão, a gente tem também uma usina solar, né? Então, usina solar, ele precisa de um inversor de frequência, só que ele faz o contrário. Ele pega a corrente contínua da placa solar e transforma. Deixa eu até pegar aqui para vocês verem que o exemplo aqui, ó. Esse aqui é o CFW 500, o exemplo dele aqui, ó. Aí ele faz o inverso, ó. Ele já pega a energia aqui, ó. Como é que o inversor de frequência faz, né? A gente tem aqui a senoidal das três fases, né? Fase A, fase B, fase C.
todas defasadas em 120 graus, né? Acho que eu até mostrei, eu até fiz um desenho uma vez aqui. Você tem um enrolamento aqui do motor aqui, você tem um campo eletromagnético, as bobinas aqui de campo, tem a bobina aqui do rotor, né? Que aí no caso ela pega a energia aqui, liga o eletroímã e aí faz com que o motor gire sozinho, né? Aí no caso do inversor de frequência que é utilizado para a placa solar, a placa solar, né, ela gera tensão e, consequentemente, corrente quando o circuito é fechado em contínua, né? Ou seja, no domínio contínuo. Aí o que que o inversor de frequência faz? Ele trabalha ao contrário do que ele trabalha com o motor. Aqui com o motor, você vai ter, dependendo aí da quantidade de polos, dependendo da frequência, que é aqui no Brasil é 60, do lado do Paraguai é 50 Hz, né? Você vai ter uma velocidade fixa. Acabou. Você tem a frequência 60 Hz, você tem a quantidade de polos e vai ter aquela velocidade fixa. Mas aí, no caso até no- da Soft Starter, ela tem a partida eletrônica, ela tem um módulo da partida eletrônica que tem um transistor aqui, né? Só que aí esse transistor, ele é utilizado dentro do CLP lá da Soft Starter para fazer aquelas variações de tensão, né? E ele controla essa variação de tensão aqui, ó, já nesse domínio aqui, ó. Quanto maior, quer ver? Vou pegar outra imagem aqui. Ah, essa aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Eu peguei esse GIF animado aqui, ó. Quanto o maior o transistor, aí você tem a arquitetura PWM, né? Que é um circuito integrado que eu expliquei na aula passada, né? O CI, né? Aí esse CI, o que que ele vai fazer, ó? Na hora que ele aumenta a largura de pulso aqui, ó, essa largura de pulso aqui, ele simula na onda quadrada, aí você pode fazer essa simulação com uma onda triangulada, né, que é o pessoal chama de dente de serra, né? E aí essa retificação lá na Soft Starter, ela é direta. Ela não passa por essa retificação aqui que transforma aqui, ó, ele transforma a alternada em pulsante, tá? E na verdade, até que esse desenho aqui, ele não tá. Ele seria melhor assim, ó. Deixa eu dar aqui uma modificada nele. Aí eu vou ter que desenhar por cima aqui, pessoal. Aqui não tá muito fidedigno, não. Que ó, nessa parte aqui, ó, na retificação, um diodo, ó, ele faz isso, ó, tá? Fica as meias ondas aqui, aqui eu desenhei muito aninhado, né? Mas fica assim, ó, a meia onda desse jeito aqui, ó. Não fica só essa parte aqui de cima, não, tá? Aqui houve vamos dizer, um lapso aqui nesse desenho. Eu achei ele, na hora eu nem percebi. Então ele retifica a onda. O que que é retificar? Ele mata essa parte aqui, igual a gente viu lá no fórum, né? Acho que foi na primeira aula, né? Ele mata essa parte aqui e só deixa ela positiva pulsante, tá? Aí, no caso lá da Soft Starter, ele elimina essa etapa aqui e elimina essa outra de filtragem aqui. Ele já faz a partida eletrônica nesse estágio aqui. Ele pega, ele simula que a rede elétrica, ela vem com sinal senoidal bonitinho aqui.
Aí o que que ele faz aqui, a partida eletrônica, e isso eu ainda estou falando lá da Soft Start. Ele regula essa. Deixa eu mover aqui. Ele regula aqui, ó, a partir do. O pessoal chama de ângulo de. Que eu teria que desenhar. Não, não é bem desse jeito, não, mas é quase. Chama ângulo, né? Ângulo de disparo. Aí esse ângulo de disparo aqui, dependendo do ângulo, você vai ter a impressão que ou ele vai ficar quadrado aqui, né? Obviamente ele vai ficar com o formato aqui da onda aqui, ó. Aí esse ângulo de disparo aqui, ele vai simular, por exemplo, quando você retifica aqui, ó, ele de 60 Hz ele passa para 120 Hz. Só que aí vai ficar com uma velocidade maior, só que com uma velocidade fixa, né? Não dá para você variar ela com o tempo. Aí o que que a partida eletrônica faz? Ele seta, por exemplo, você deixa lá nos trim ports lá 30%, 40%, sei lá, 60%, 80%, até chegar no 100%, e aí ele vai aumentando aqui, ó, por exemplo, ó, 1%, né? Ele está praticamente só essas linhas aqui, ó, ele vai aumentando a porcentagem e vai aumentando a largura de pulso aqui. Mas na Soft Starter ele faz isso com settings, né? Ou seja, seleções pré-ordenadas aí, é igual eu falei lá, né? Você só precisa dar a partida nele, ou seja, você só precisa aliviar a corrente de partida, né? Que é cerca de 8 vezes a nominal, para ele conseguir sair ali da inércia e chegar no movimento e dar a partida efetivamente, tá? Então, o soft starter é isso. Ele já vem aqui na etapa aqui de chaveamento aqui, né? E aí ele transforma a senoidal analógica numa senoidal, né, com ângulo de disparo. Ela não fica quadrada exatamente aqui, não. Quer ver? Deixa eu tentar aqui emular aqui mais ou menos assim, ó. Aí ele pega, ó, quando ela chega aqui em cima aqui, ó, aí ele vem, desce de novo, aí vem, chega no ângulo de disparo que ele quer e desce aqui, tá? Não fica exatamente quadrado, não. Isso para o soft start. Ok, beleza, entendi, professor. Agora, o que que o inversor de frequência ele faz, né? Ele não só precisa dar partida no motor, né? Ou seja, ele precisa aliviar a corrente de partida, diminuindo ela para o motor sair da inércia sem ele derrubar a chave fusível lá do poste, né? Ou sem derrubar o disjuntor de baixa tensão lá do quadro geral. Aí ele faz isso, né? Mas além disso, para ele, né, o drive dele de controle de velocidade, vou até pagar aqui. Aí o que que ele faz? Ele pega a senoidal aqui, né? Retifica ela primeiro, né? Aqui é nesse ponto aqui, exatamente aqui, né? Aí seria o R, né? O S e o T. É nesse ponto aqui. Aí no ponto da retificação é esse daqui, né? Já nos diodos aqui, né? Na parte do diodo aqui, ele retifica e transforma ela em pulsante, né? Só que não contínua. Depois ele passa por um filtro, né? Basicamente é um capacitor, mas você pode utilizar o indutor aí para você controlar a onda, mas o capacitor aqui, geralmente aqui, o que que ele faz aqui, ó? Ele regula, ele transforma. Aí sim, ó, esse desenho aqui que ele tinha deixado aqui, ó, desse jeito aqui, ó, ela serviria aqui, ó, para essa parte aqui
do capacitor, tá? E dependendo, utilizando indutor, aí você vai alterar a impedância aqui, você consegue, mas geralmente é pelo ângulo, pela capacitância, a reatância capacitiva, lembrei aqui, ó. Aí ele vai alisando a onda, porque no primeiro momento ele carrega, né? Depois que ele torna pulsante, né? Ele carrega, descarrega, só que aí, como ele está contínuo aqui, ele é carregado de novo antes de descarregar totalmente. É por isso que fica o que eles chamam de ripple, né? Esse ripple aqui seriam essas bacadinhas aqui, as pequenas bacadas aí. E dependendo do tipo de filtro que você aplica aqui, né? No caso é um filtro passivo, ele vai diminuindo esse ripple até ele ficar com você vê lá no osciloscópio, você jura que o ripple é tão pequeno que ele está contínuo. Beleza. Aí depois que ele passa pela fase, né, do alisamento, né? Aqui é o alizing, aqui, o alisamento aqui da onda, e aí ele vai pro para, vamos dizer assim, para a partida eletrônica aqui. Aí o que que a partida eletrônica ela faz? Ela transforma essa onda contínua em uma onda alternada e dependendo do tipo de técnica, né? No caso do para controle de velocidade, ele utiliza um CI dedicado que tem a modulação por largura de pulso, né? O famoso PWM. Aí o PWM, né? Por isso que nesse aqui, ó, o vermelho aqui, ele simula a onda senoidal, que é difícil de você, ou seja, é impossível, né? Em alternado, você controlar a velocidade. No máximo quando você retifica a onda, você consegue aumentar essa velocidade aí, né? Aumentando a frequência para 120 Hz. Só que aí só isso, né? Não dá para você aumentar mais ainda ou diminuir, fazer um ajuste fino. Aí aqui, depois que ela foi alisada a onda, né? Que ela foi retificada e filtrada, aqui no chaveamento pelo ângulo de disparo, a mesma técnica, você vai regular a largura de pulso. Aí sim, aqui ela vai ficar quadrada, ela não vai ficar igual na Soft Starter, né? Que ela vai ter um formato, né? Um formato não muito próximo aqui do quadrado aqui. Ela vai ter um formato mais ou menos assim, ó, uma meio senoidal aqui, e depois ela desliga, né, e liga novamente, né? Aí seria no caso só da Soft Starter. Aí no caso do inversor de frequência, aí essa onda verde aqui que a gente está vendo aqui, né, que é um trem de pulso, né, um trem de pulso quadrado, ou seja, eu tenho vários pulsos. Aí, quanto mais eu aumento a largura do pulso, eu vou aumentando a velocidade, ou seja, eu vou ter a velocidade mínima quando ele tiver parecendo aqui uma linha, né, parecendo um sinal digital, né, que o sinal digital ele tem amostras, né? Você tem só pontos e esses pontos interligados eles vão simular, né, simular, por exemplo, a senoidal, né? A senoidal digital, ela é mais ou menos assim, ó. Quanto mais amostras eu tenho, né? Quanto mais amostras digitais eu tenho, eu vou ter um sinal mais fidedigno, igual, por exemplo, lá o MP3, né? O MP3 você tira bastante do ruído, né? Da parte analógica aí, por exemplo, né? E outras técnicas aí de compressão. E daí, né, aí a gente, aí é lá para engenharia ou também para o curso, se eu não me engano, acho que no técnico em automação a gente vê isso também, né? O processamento digital de sinais. Então, você vai ter o quê? O pulso, né, na menor velocidade, só que numa onda quadrada, ou seja, não senoidal, aí essa onda quadrada, ela vai representar, ó, até onde ela inicia aqui, até onde ela finaliza aqui, ela tanto
nessa parte, na parte que positiva, né, quanto negativa, ela vai representar a senoidal, só que numa forma quadrada, né, que é o PWM, ou então numa forma dente de serra, né, triângulo, e dependendo dos vários tipos de geradores de sinais. Aí a, o inversor de frequência aqui, né, esse módulo do PWM, né, ele vai simular o sinal senoidal, né, de forma quadrada, só que com a vantagem quando eu vou aumentando a largura do pulso, ou seja, ele na velocidade máxima, ele vai ficar nesse formato aqui, ó. Vou até pôr na mesma cor aqui, ó, né? Ele vai ficar nesse formato aqui, ó, na velocidade máxima aqui, ó. Aí todos os pulsos aqui, ó, foram abertos aqui. Ele criou um só, né? Como se fosse uma senoidal, só que quadrada, né? Uma aproximação quadrada. Aí ele vai ter a velocidade máxima. Aí eu vou diminuindo, aí eu posso ligar um potenciômetro lá. Provavelmente o professor ou já fez ou vai fazer isso lá no laboratório, né? Que aí você controla a velocidade do motor no domínio da frequência. Ou você controla lá na frente, né, vamos dizer assim, na cara aqui do inversor, né? Você controla ele na IHM, né, na própria IHM aqui, ou você utiliza um módulo desse daqui, né, dependendo aí do modelo, você tem um módulo aqui que aí você pode fazer interligação com potenciômetro. Esse aqui, o CFW500, por exemplo, né, sem ser o Solar Drive, né, a gente tem o CFW500 que é só inversor e tem o CFW500 que é inversor e ele também atua não só como inversor para controle de velocidade motor, mas também ele atua como inversor, né? Aí para velocidade motor ele tem o PWM. Para simulação do sinal senoidal, aí não vai ser uma onda quadrada, aí vai ser uma chave retificadora aqui e que ela vai, o que o pessoal chama de senoidal pura, né? Os mais caros aí, ele vai fazer um disparo aqui, um disparo desse pulso aqui. Aí na hora que estiver na velocidade máxima, ele vai se parecer muito com a senoidal, né? Que o pessoal chama aí da senoidal pura. A vantagem é que eu posso controlar essa velocidade, né? Aí eu posso, ou aqui na própria IHM, né? Esse inversor aqui, no caso, ele tem, né, ele tem a telinha aqui. O outro, que eu estava falando para vocês, o CFW08 aqui, ó, é o que é o provável que na maioria dos senais aí que eu já ministrei aula presencial, a gente utiliza ele, né? Só que uma versão bem menorzinha aqui, tá? Ou você pode simplesmente passar o controle para um programa, né? E esse programa ele vai, né? Ele vai fazer o controle lá dentro do processo produtivo de forma automática, através de sensores, né? Então seria esse vamos dizer assim, o caso clássico. Deixa eu tirar aqui, que a gente não vai precisar disso por enquanto, não. Seria o caso clássico, né? Aí só fazendo uma adenda aqui, né? Aí já para a placa solar, que é o Solar Drive CFW500, né? Em vez dele utilizar a arquitetura aqui, o inversor, né? Essa parte aqui, ó, do chaveamento aqui, é o PWM, né, ou por largura de pulso, ele utiliza o IGBT, né, que é um transistor de potência, né? No caso, o por largura de pulso, o CI dele, ele é, vamos dizer assim, ele é mais sensível e ele faz só o mesmo controle do ângulo de disparo aqui, né, da simulada da onda quadrada, e ele só faz isso, ele só controla, vamos dizer, a velocidade controlando a largura de pulso. Agora, o IGBT não, o IGBT é um transistor aí, né, que ele é um transistor de potência, ele é mais robusto
e, inclusive, ele não utiliza arquitetura, né, por largura de pulso. A maioria deles utiliza, vamos dizer assim, uma aproximação mais fiel à senoidal, né, a senoidal pura, né, inclusive ajudando aí, por exemplo, quando você utiliza um sistema on-grid, né, sistema on-grid, ele literalmente, você injeta a senoidal simulada ali, né? Porque você gera a tensão e a corrente contínua da placa solar, passa pelo inversor de frequência, ele simula a tensão da rede para você conseguir utilizar os equipamentos que utilizam tensão alternada, tá? Beleza. Aí eu separei aqui para vocês só pegar aqui o 962. Aí, cadê? Inversor de frequência. Então, esse aqui, ó, deixar aqui bem pequenininho aqui pra gente. Então, ele aqui, ó, eu montei, né? Eu não sei se não tiver disponível, ele vai estar disponível próximo aí para vocês. A gente tem aqui, né, um sistema clássico, aqui está até mais simplificado, né, do que tem aqui o intertravamento, tá? Ou seja, é um sistema aqui para ele girar ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. Nós temos a parte aqui, né, de retificação, ó, diodo, capacitor, tá? Para alisar a onda. E nós temos a parte aqui de controle de velocidade, né? Aí, como é controle de velocidade, você usa o PWM. Se fosse para simulação, emulação do sinal senoidal a partir do sinal contínuo da placa solar, você utiliza o IGBT. Os inversores de frequência para esse fim, né, da ABB, fazem isso, né? Utilizam o IGBT lá, né? Aqui, ó, a gente tem o controle, né, o circuito dele, ó, aí você vê aqui, ó, que tem você tem a seleção da velocidade do motor, em alguns mais sofisticados, esse aqui é porque ele é simples, tá, pessoal? Mais sofisticado aí, você vê até quantos polos que o motor tem, né? Ó, ingressos digitais de 2 a 3 fios, né? Você vai utilizar potenciômetro analógico? Nesse caso, eu estou utilizando aqui para variar a velocidade. Ou seja, eu posso variar a velocidade pela própria IHM do inversor, posso variar por um potenciômetro, né, através das entradas ali analógicas e né, saída analógica, e posso também delegar isso para um computador, né, que aí ele já tem o controle, vamos supor, uma unidade de uma ET, né, uma estação de tratamento de água aí, né, que tem as bombas lá de recalque que retira do reservatório inferior, né? Às vezes a topografia ali, ele está no reservatório inferior, leva para um reservatório superior, né? E depois faz a distribuição para as residências por gravidade. Dependendo de onde fica o reservatório, ele não dá para você distribuir por gravidade. Você tem que adicionar o que? Pressurizar, né? Adicionar pressão, ou seja, variar a velocidade desses, né, desses turbocompressores aí para justamente você levar a água para todo, né, todo o município ali, toda a região que a estação de tratamento de água faz, né? Também as fases do tratamento da água, a gente utiliza, né, esses motores aí, né, esse controle de velocidade aí
né? Tem a parte lá da aeração, tem o tanque de decantação, né? Você aplica os elementos químicos aí para precipitar, né? E por aí vai. Nós temos também aqui o resistor. Lembra que eu falei que numa frenagem é interessante, numa frenagem, por exemplo, por corrente contínua, é interessante, ó, e até tá aqui, ó, injeção de corrente direta, ou seja, corrente contínua, né? Ó, tempo de injeção na parada de 1 a 30 segundos. Eu setei 5 segundos aqui, né? Uma parada rápida. E esse tempo de injeção é justamente para ele não manter a corrente e ele ficar parado, né? Assim que ele parar, ficar com a corrente ali e poder, né, aquecer a bobina e como ela não está resfriando, ele pode até derreter, né? E aí parte dessa energia ela vai ser dissipada quando a corrente é muito alta, né? Ela vai ser dissipada por um resistor, né? Esse resistor ele vai ser sacrificado ali, né? Ele vai ser aquecido para ele receber parte dessa carga e ele poder frenar aquele motor com segurança, né? E também tem injeção permanente, aí você regula o tipo de corrente nessa injeção permanente, caso você queira deixar uma esteira, né, uma esteira linear ou uma esteira de elevação, né, para deixar, por exemplo, um produto ali parado ali por um tempo, né, em função de um erro, né, um erro ali, por exemplo, na partida dele, né? Ou um erro na hora de, não na partida, né? Mas um erro na hora que você está fazendo ali a produção, cai uma garrafa, né? Ou cai um produto ali, aí ele pega, faz essa função de erro, ele para tudo. Aí ele diminui a corrente, já que ele vai manter parado, até o operador ou até o sistema automatizado lá, né? O sistema computadorizado, ele tomar uma decisão e poder continuar o processo normalmente, né? Então você tem essas opções aqui, né? Você tem aqui ó, velocidades pré-definidas, né? Você pode até fazer igual uma soft starter, dependendo aí do processo, né? Se deixar setado essas velocidades, né? Vamos fazer aqui a simulação dele aqui, ó. Ó, coloquei o variador de velocidade aqui, ó, ele está uma frequência de 1 Hz. Deixa eu ligar o circuito aqui, né? Rapidão aqui, pessoal. Antes da gente terminar aqui, só um minutinho, galera. Senão eu vou esquecer do negócio. Rapidão. Já que a gente finaliza aqui. Eu vi aqui que já deu 10 horas. E senão eu esqueço. Ó, acho que deu certo aqui. Deixa eu só ver aqui. Ver só se deu certo aqui. Ah, deu certo. Voltar aqui. Então, pessoal, aqui, ó. Então, aqui, ó, tem o variador de velocidade, né? Ou eu vou fazer ali, nesse caso eu acoplei, né? Simulando que eu acoplei lá na parte um potenciômetro, né? Um resistor variável aqui. Deixa eu ligar o circuito de comando aqui, ó. Aí eu vou dar a partida para ele girar num sentido aqui, por exemplo, né? Aí ele está intertravado, né? Justamente para evitar de que eu acione, né, acidentalmente para ele girar para o outro lado e aconteça um curto-circuito. Aí ficou normalmente aberto aqui, beleza? Ó, tá na velocidade mínima aí de 30 RPM, uma frequência de 1 Hz. Aí eu vou fazendo a velocidade, variando lá o potenciômetro. Tá vendo, ó, que a rotação por minuto tá aumentando aqui, ó.
e a frequência ela também está aumentando, ó. E isso vai de encontro, ó. Aqui, ó, tá aumentando a velocidade, ó, cada vez mais essa onda aqui, ó, o PWM, ele tá ficando quadrado aqui, né, para uma aproximação do senoidal. Geralmente ele vem até, ó, aqui não tem o pico aqui, né? Ele vai até mais aqui, aqui no pico aqui, ó, ele vem até aqui embaixo e desce aqui. Aí ele vai abrindo esses pulsos aqui. Ele fica bem aproximado mesmo da tensão senoidal, né? Lembrando que no pico a tensão de pico, né? E a RMS, ela fica mais ou menos, né, ali. Mas nesse caso aqui, você pode regular essa tensão aqui, o pulso aqui, como a tensão RMS, e é até preferível mesmo. Então eu vou aumentando aqui a velocidade, ó. Quanto mais velocidade eu vou atingindo aqui, ó, vai aumentando a frequência. E quanto maior a frequência, maior a largura de pulso. Até eu chegar ó, aqui ó, na frequência máxima, que no caso desse aqui é 200 Hz, né? Aí ele conseguiu uma velocidade de 600 RPM, aí dependendo para a gente saber a velocidade dele, né? A gente pega aí a quantidade de polos aí do motor, a frequência que ele está rodando, a gente consegue estimar a velocidade aí, né? Então, aqui, ó, no pico máximo, no 200 Hz, ele vai estar com o pulso máximo aqui, né? Ou seja, ele vai estar, né, com. Deixa eu pôr aqui o. Ele vai estar no pulso. Ó, senoidal pegou. Deixa eu marcar ela aqui. Ó, mais ou menos aqui, né? Então, mais ou menos um pouco abaixo aqui, ó. Ele vai estar totalmente aqui, ó, aí nesse lado aqui, do mesmo jeito aqui, ó, um pouco abaixo aqui do pico, né? Na máxima velocidade aqui, ele vai estar com o pulso totalmente aqui quadrado, né? Ou seja, uma aproximação da senoidal, né, na máxima velocidade. Aí, a partir do momento que eu for diminuindo aqui, deixa eu voltar aqui para o controle da tela, né, que eu vou diminuindo a velocidade, aí esse sinal ele vai diminuindo o pulso e vai aparecendo aqui até ele ficar na velocidade mais baixa aqui, né? Por exemplo, eu coloquei 1 Hz aqui, ó, tá diminuindo em rotação por minuto, tá diminuindo a frequência, né? E aí ele vai ficar com um sinal mais ou menos assim. Opa, deixa eu voltar para o outro aqui. Aí ele vai ficar com o sinal, né? Só os pulsos aqui na mínima velocidade, né? A frequência de 1 kHz, né? É 1 kHz mesmo. Isso. Ah, não, 1 Hz. Aí assim ele consegue variar a velocidade, por isso que o pessoal chama de variar a velocidade no domínio da frequência, tá? Aí ele com um pulso mínimo, com a largura de pulso mínimo, eu tenho, né, que vai aparecer um sinal digital, né? Eu tenho a menor velocidade, com a largura de pulso máximo, eu tenho a maior, né, a máxima velocidade aí no inversor de frequência. Aí lembrando que eu posso controlar isso lá em campo, né? Por exemplo, o CLP lá, o inversor de frequência, ele vai estar protegido, né? E aí do inversor de frequência vai estar saindo um potenciômetro, né? Ele fica na frente do painel, ou então eu posso abrir lá o painel e controlar pelo próprio inversor de frequência, ou então eu posso delegar para o software para ele fazer em tempo real, de acordo com o que ele foi programado lá no processo produtivo, para fazer extrusão, para fazer invase de produtos, né? Ou o que quer que seja aí que ele esteja controlando para fazer também um recalque
de uma estação elevatória, né? Ou seja, para ele colocar na estação mais alta, para ele distribuir a água por gravidade para os outros clientes aí da Saneago, por exemplo, né? E aqui você pode pôr várias funções aqui, ó, função de status, falando que ele está, né, ele tá ligado, né? Você pode, como se diz, incrementar o máximo possível, beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou deixar disponível, tá? Essa simulação aqui. E deixa eu parar ela aqui. Deixar ela disponível aqui para vocês, né? Aí na próxima aula, que é a última, a gente faz um paralelo aqui entre a soft starter, né, a partida eletrônica, e o inversor de frequência. Beleza? É isso, pessoal. Davi, Henrique, Alisson, fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, tá?